graça e a paz do Senhor, amada igreja, que ao chegar esse vídeo até os teus ouvidos, até os teus olhos, que a graça do Senhor e a abundância do seu amor entre no teu lar, amém? Você está preparado para mais uma palavra do Senhor esse dia? E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do começo, que é Gênesis, porque hoje nós vamos falar um pouquinho de recomeços, amém? Convido você a abrir a tua palavra em Gênesis 21, a genética da Bíblia, Gênesis 21, versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo e tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência de que te fiz. Me farás a mim e a terra por onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que seus servos de Abimeleque que haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu não me fez saber, nem eu ouvir, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, deu a Abimeleque, e fizeram ambos um concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: Para que estão essas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba, depois que levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tomaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Aleluia! Nessa história da palavra de Deus, nós vemos aí um encontro de Abraão e Abimeleque. Quero fazer um parênteses aí, porque muitas pessoas acham que Abimeleque é o nome de uma pessoa. Não, Abimeleque é um título real, como faraó, rei. O rei dos filisteus tinha o título de Abimeleque. E aqui Abimeleque, ele via que Abraão prosperava em tudo o que ele fazia. E como ele via que Abraão prosperava em tudo que ele fazia e que Deus era com ele, Abimeleque, que não era bobo nem nada, diz: Vamos fazer um pacto, Abraão. Vamos fazer um pacto aqui que você não vai fazer mal a nós, nem a minha geração, nem a geração dos meus filhos, nem dos meus netos, nem a toda a minha semente, nem por essa terra aonde tu peregrinas. E assim se foi. E aquele lugar, naquele poço onde foi feito o pacto, chamou-se Berseba, ou Beersheba, até os dias de hoje. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse recomeço. Vamos aproveitar esse início de ano para falarmos um pouquinho sobre recomeço. Aqui nós vemos assim uma fase da vida de Abraão. E nós vamos tomar por esse versículo 31, que diz: Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. A palavra Berseba ou Beersheba significa o poço dos juramentos, mas na verdade na tradução literal seria o poço das 7, por conta das 7 ovelhas que foram dadas por testemunho daquele pacto. Mas na verdade, se você parar para ver em toda a história, onde se cita o poço de Berseba, nós vemos um recomeço. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Diga para quem estiver perto de você: vamos tratar de recomeços? A nossa vida, ela é cheia de fases. Somos crianças, depois somos adolescentes, jovens, adultos, idosos.
na fase da nossa vida sentimental, tem a fase do conhecer, do paquerar, do namorar, do noivar, do casar. E nós vemos que as fases, os ciclos, eles precisam se recomeçar. Ele precisa ter um ponto de partida, um ponto de renovo. A própria palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ela tem um ciclo também. E você pode ver, fazendo um parênteses aí, você pode ver quando alguém fica num ponto e não muda o ciclo, as coisas não dão certo. Que tem gente que vai ser criança a vida toda. Já está com uma certa idade, já está maduro, mas continua tendo atitudes infantis, atitudes de criança, que é típico lá daquela fase de criança. Ok? E aqui, para falar sobre isso, nós vamos falar sobre esse marco, sobre esse ponto de encontro, sobre esse pacto com Deus. Toda vez que nós precisamos recomeçar, precisamos reconquistar, reconectar com o Senhor, ver o desejo, a vontade do Senhor nas nossas vidas, nos nossos recomeços. Amém? Convido o Senhor para recomeçar com você. Todas as fases da sua vida. Convide o Senhor para recomeçar. Aleluia! Mas às vezes nós estamos em certa situação e você fala, e agora? Como fazer? Vou dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele é especialista em recomeços. Especialista em recomeços. E é especialista em estar comigo e com você nesses recomeços. E aqui nós vemos outras palavras que nós vemos Berseba sendo um ponto de pacto. Que Berseba é um recomeço de quem foi precipitado. Para falar um pouquinho sobre isso, eu convido você agora, aí em Gênesis mesmo, pegar Gênesis 21, 14. Gênesis 21, 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Amém? Aleluia! Ali no sul, no deserto do Negev. Até hoje a principal cidade é Berseba. Fala que lá tem os veios de água por baixo. Eu vou dizer para você, aqui nessa situação, quando Abraão despede Agar, a concubina, com a qual ele e Sara tentaram dar uma forcinha a Deus, um jeitinho a Deus, e nasce Ismael. E aí chegou o momento dele despedir Ismael. E ele despede Ismael em Berseba. Despedir Ismael significa na nossa vida coisas que nós tentamos dar um jeitinho para Deus e isso não dá certo. E aí vai chegar um momento de um novo recomeço. Aqui era um novo recomeço na vida de Agar, um novo recomeço na vida de Ismael, um novo recomeço na vida de Abraão. Para que Isaac, o filho da promessa, crescesse, era necessário despedir Ismael. Eu vou dizer para você que o Senhor quer abençoar a tua vida, quer que a promessa se cumpra na sua vida, a promessa se realize, a promessa cresça na sua vida. Mas para que a promessa cresça na minha vida e na sua vida, nós precisamos despedir os Ismaéis que acontecem na nossa vida. Às vezes Ismael é um emprego ilícito, às vezes Ismael das nossas vidas é um relacionamento tóxico. Às vezes Ismael na nossa vida é uma amizade errada. Às vezes Ismael na nossa vida é alguma coisa que está nos afastando da comunhão com Deus. Chegou o momento de despedir Ismael para estar em Berseba. Amém? Você que está ouvindo essa palavra, peça a Deus a revelar no teu coração, na tua vida, quais são os Ismaéis que você precisa dispensar. Quais são os Ismaéis que você precisa dispensar, mandar para longe? Chegou a hora de despedir. Não foi fácil, foi dolorido.
Você acha que o coração de Abraão ficou quando ele mandou Agar e o menino no deserto de Berseba? Mas é uma nova história, porque a palavra de Deus diz que ele ia se multiplicar, que havia uma bênção para Ismael. Então Ismael precisava ser liberado. O que você precisa liberar na tua vida para que a bênção, para que Isaac cresça na sua vida? Aproveite o dia de hoje, aproveite o ponto de Berseba para você poder liberar e começar um novo ciclo de bênção na sua vida. Aleluias! Berseba também é o lugar de quem foi provado. E para falar sobre isso, eu convido você aí em Gênesis mesmo, 22. Gênesis 22, versículo 19. Então Abraão tornou aos seus moços, levantou-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Aqui Abraão tinha acabado de ser provado. Esse versículo ele vem um pouquinho depois que Abraão entregou o seu filho Isaac, entregou a sua promessa, entregou a sua bênção para que Deus pudesse fazer o que bem entendesse. Abraão foi provado, foi a maior prova de fé de Abraão. Foi a maior provação que Abraão passou, foi a entrega do seu tão esperado, aguardado filho, o filho da promessa, Isaac. Abraão acaba de ser provado. E você conhece a história, Deus proveu. Na hora do sacrifício de Isaac, Deus proveu e enviou o cordeiro ao sacrifício. Eu quero dizer para você hoje, você que foi provado, você que passou por provações, você que passou por um ciclo acabando e outro começando, você que foi provado, passou por testes, passou por dificuldades, eu convido você a ir a Berseba. Eu convido você a falar para o Senhor, Senhor, eu quero estar em Berseba. Amém? Que aqui Abraão tinha acabado de passar pela maior prova de sua vida, maior sofrimento, a maior provação. E após isso, Abraão decide ir e se fixar em Berseba. Amém? Você que está passando por provação, você que acabou de passar por provação aí, lembre-se dessa palavra. Agora é época de paz. Agora é época de um novo, aproveite essa oportunidade para fazer um concerto com Deus, para fazer o seu Berseba com Deus, o seu ponto de encontro, o seu ponto de pacto, o seu ponto de recomeço com o Senhor. Porque o Senhor quer te dar paz. A palavra diz que Ele é o príncipe da paz. A palavra diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E aqui nós vemos que Abraão, a partir do momento que ele passou pela provação, veio a paz. E para falar um pouquinho sobre isso, para quem escolhe viver em paz, eu convido você a escolher viver em paz. Para falar um pouquinho sobre isso, eu convido você a virar algumas páginas aí e ir lá para Gênesis 26, versículo 22. Gênesis 26, versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre eles. Por isso chamou o nome de Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e cresceu-nos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a sua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocando o nome do Senhor, e armou uma tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Nessa história,
Isaac cavava um poço, eles entulhavam, os filisteus entulhavam, ele cavava outro, entulhava, e de novo, era um ciclo de coisas dando errado, um ciclo de coisas não dando certo. Às vezes na nossa vida começa a acontecer, você está vendo que você, como diziam as pessoas, dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça. Quantas vezes você vai bater a cabeça? Quantas vezes nós vamos bater a cabeça? E era o que estava acontecendo com Isaac. Ele cavava, entulhava, era problema, não havia paz. Aí no versículo 22, observe que no começo do versículo ele diz: e partiu dali. Ele deixou aquele ciclo vicioso e partiu dali. A palavra diz que ele saiu daquele lugar onde as coisas não estavam dando certo, onde estava dando murro em ponto de faca, onde estava virando um ciclo vicioso. A palavra não quer nos dar um ciclo vicioso, o Senhor quer nos dar um renovo. Ele quer fazer o que está lá em Osé, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? E aí no versículo 23 diz que eles subiram a Berseba, saiu dali, subiu a Berseba e fez um altar ao Senhor. E a palavra diz que o Senhor o abençoou. Essa é a palavra para nós essa noite, ou esse dia, se você tiver algum dia. Essa é a palavra de Berseba. Você não vai esquecer essa palavra do renovo, do recomeço, do pacto com Deus. Aproveite esse começo de ano para um novo de Deus. Aproveite algo que aconteceu na sua vida e que talvez possa não ter sido uma aprovação, não ter sido tão agradável, para um renovo com Deus, para ter um novo ciclo com Deus. Aproveite para ter paz. Amém? E que o príncipe da paz te dê paz. E que o Senhor dos Senhores, o mesmo que abençoou Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo que falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tome essa bênção para si. Corte o ciclo vicioso e entre para o novo ciclo de Deus. Fica na paz, que o Senhor seja contigo.